ela se trata de um diagnóstico espiritual, né? Ou seja, de como que nós, como temos praticado a nossa relação com Deus. Né? Se ela é ocasional, se ela é permanente todos os dias. E então, durante esse trimestre, nós estaremos nos autoavaliando, né, a si mesmos, né, nesse quesito tão importante que é o estudo da lição. Né? Assim como temos a comida material que nos é servida diariamente, também a comida espiritual, que é a lição, né? A palavra de Deus também é servida diariamente e possamos fazer uso desta ferramenta que Deus nos dá. Né? Na lição de sábado, O microfone está legal. se alguém quiser comentar, é só erguer a mão e daí o microfone será disponibilizado para você, tá bem? A lição de sábado, constatação da realidade, né? Então aqui é um pouco daquilo que eu falei, né? Como que nós podemos, como que vocês, aqui eu já gostaria de haver algumas respostas, né? Como que vocês avaliam a sua relação com Deus? Né? Ela tem sido positiva, negativa, mais ou menos? Como que está a sua relação com Deus? Porque ela pode ser por vezes vibrante, ela pode ser por vezes embaixo, né? Assim como temos altos e baixos na nossa vida, né? Mas Deus, Ele com seu amor, Ele nos proporciona um tempo de qualidade, né? E será que temos tido esse tempo para com Deus? Né? Será que realmente colocamos, deixamos como prioridade a palavra de Deus, o estudo da Bíblia, da lição, né? E não só isso, né? Isso é uma parte daquilo que se faz em casa, e o complemento dela está fora de casa, né? Será que, de alguma maneira, partilhamos a palavra de Deus para outras pessoas? Em alguma empresa, com algum amigo, com algum colega, com algum familiar, né? Deus nos tem dado, e nos dá, na verdade, né? Oportunidades constantes de poder partilhar de seu amor, de sua graça e de sua volta, né? Que é o mais importante. Então, essa semana a gente vai explorar um pouquinho melhor, né, sobre todas essas questões que envolvem a nossa vida eterna, né? Porque estudar a lição, estudar a palavra e os escritos de animais também, ela tem muito a ver com a nossa vida futura, né? Na parte de domingo, alguém gostaria de falar alguma coisa na introdução? Eu dei o meu ponto de vista, né? Talvez alguém tenha um ponto de vista igual ou semelhante, ou diferente, né? Mas pode ficar à vontade. Se alguém quiser, você tem? A nossa condição humana, meus irmãos e amigos, nada mais é do que pobre cega nua, né? Como se escreve na própria Bíblia, né? Então, lá em Apocalipse, nós vemos que a gente vê ali que a igreja, que a última igreja, né, a igreja de Laodiceia, ela dizia ser abastada, né? Dizia ser rica, dizia ser orgulhosa, por assim dizer, né? Não está na Bíblia, mas pode se colocar assim, né? Dessa forma.
Mas, na verdade, o diagnóstico dessa igreja é que ela era pobre sem nenhuma, né? E assim, a Bíblia descreve a nós cristãos, né? Nos dias de hoje, desde os dias de Jesus Cristo, né? Com os primeiros apóstolos, com a igreja primitiva, e também hoje, também em nossa realidade, ela também se encontra dessa mesma forma, né? Mas a igreja não é deixada à mercê da sorte. Amém? A igreja não é deixada à mercê da sorte, né? Então, vamos a seguir. Temos aí o verso 18 e 19, né? E por ordem, né? Apocalipse 13, 18 e 19, por ordem nos diz que é para comprarmos ouro, possuirmos as vestes de Cristo, né? As vestes da justiça e o colírio. Então, esses três elementos são muito importantes na vida de um cristão, só, né, individual, mas também como o corpo de Cristo, né, como igreja de Deus, né? Porque os dois elementos, o ouro comprado, né, e o colírio, nada mais do que precisa ser revelado nas vestes da justiça. Fala. A nossa condição, esse também é um relato em nós como cristãos adventistas, porque nós somos conhecidos como um povo que conhece a Bíblia, pelo menos era. E isso, de certa forma, deixa um certo orgulho de ser dessa condição. E esse verso ele reflete muito a nossa vida. Por quê? Porque nós achamos que temos tudo. Cristãos assim, somos o povo que conhece. A gente acaba falando isso. Nós somos o povo que mais conhece a Bíblia. Mas será que de fato conhece mesmo? Porque esse conhecimento ele não está fazendo muita diferença na vida da gente. Porque a gente está vivendo igual cristão do mundo. Nós pessoas do mundo. Então, precisamos ficar atentos em relação a isso. Porque conhecer não é tudo. Assim como estar aqui na igreja sem ser adventista guardar sábado, não vai nos levar para o céu. A nossa condição, a nossa vida, ela precisa ser uma vida pautada realmente em Cristo e naquilo que Ele espera de nós. Porque é muito fácil ser cristão aqui dentro da igreja. A minha condição como cristã precisa, de fato, exercer lá fora com os outros que não me conhecem. Como que eu estou sendo lá fora? Como é que eu estou dando um bom testemunho? Eu sou realmente o povo que conhece a Bíblia, o povo que conhece a palavra de Deus. Eu estou colocando isso em prática. Porque, pronto, só falar que não vai nos levar para o céu. Exato. Teoria sem prática não funciona, né? Assim como prática sem teoria também não. Tem que haver as duas coisas, né? Assim como não se anda com uma perna só, então tem que haver a prática junto com a teoria. Na parte de segunda, repreender, arrepender-se e recompensar, né? Aqui o autor da lição, ele coloca uma questão muito bonita, né? Que é Apocalipse 3, 20. Né? Mas antes disso, vem, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, né? E aí depois dessa repreensão, né? Dessa advertência que Deus nos faz, né? Aí vem, eis que estou à porta e bato. Geralmente, a gente cita esse texto para pessoas que não conhecem nada de Deus. Apocalipse 3, versículo 1. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo. A gente usa para pessoa que não conhece Jesus. Mas, na realidade, o texto ele está centralizado
na igreja, na última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Quer dizer, a igreja de Laodiceia, como foi dito por Giovanni, acha que tem tudo. Estou rico, tenho 28 crenças diferentes das demais, tenho bons colégios, boas faculdades. É uma igreja que tem tudo. Tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, sou rico. Mas o que Cristo diz? Eis que estou batendo na porta do coração. Esse texto é para nós hoje, nos últimos dias. Enquanto Este texto, para ser bem compreendido, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. É muito mais profundo do que a gente lê e fica só mesmo assim pelo que o Tomás disse. Jesus bate à porta, mas é uma porta que não tem abertura por fora. A abertura está por dentro. A maçaneta de abrir está do lado de dentro. Eis que bato. Se tu abrires, eu entro e vou cear contigo, vou bater, vamos conversar, vou comer contigo, vou estar contigo e vai ser um deleite. Mas tu tens que fazer a tua escolha. Porque eu por fora, diz Jesus, eu não posso abrir. Eis que bato, eu só bato. Tu tens que fazer a tua parte. Ou fechas ou abres. Porque a maçaneta para abrir está do nosso lado, dentro do nosso coração. Ou nós abrimos e deixamos Jesus entrar, ou nós dizemos, não quero a tua presença porque eu ainda me sinto confortável. Sou muito rica, tenho tudo e Jesus dá-nos o tal diagnóstico. Não vês que és um miserável, um pobre, um cego e nu, e por isso precisas, mas eu já te dou o medicamento, preciso que de mim compres determinadas coisas. O texto também é uma condição que Cristo dá para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Cear, essas coisas, bater a porta, é tudo, no Apocalipse, é tudo simbólico. Então, o que Cristo quer dizer? Que quer ter um relacionamento com a sua igreja. E a igreja, que somos nós, devemos abrir a porta do nosso coração e reconhecer a nossa necessidade. Se não for assim, a gente vai ficar como a irmã disse, um texto a mais na Bíblia e pronto. Mas não. Essa lição é uma advertência para a igreja hoje. Como eu falei a princípio, né? É o nosso diagnóstico, né? A lição desse trimestre todo vai ser sobre como tem sido a nossa relação com Deus. Porque a nossa relação com Deus em casa vai automaticamente se refletir lá fora. Dando testemunho, falando do amor de Jesus, falando da graça de Jesus, quer seja pessoal ou digital, né? Hoje as redes sociais estão aí também a funcionar da mesma maneira, né? Então, o testemunho, o diálogo, né? a conversão, né? Com o tempo, tudo isso se reflete primeiramente em nós, quando temos relação com Deus em casa, né? Quando dedicamos um tempo para estarmos com Deus, nem que for 5 minutos, 10, meia hora, né? Mas estabelecer aí um tempo, né? Para estarmos com Deus, né? E na lição de terça-feira, Amor Eterno, aqui é uma das lições, um dos dias que eu mais gostei, né, dessa semana. Na verdade, gostei da semana como um todo, mas essa foi de modo bem especial, né? Porque aqui nos diz como Deus se relaciona com o ser humano, né? Nos 6 versos que aqui estão, né? Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 5, Gênesis 6, Gênesis 12, Êxodo 34,
né? Deus se relaciona de variadas maneiras, né? Primeiro, ele se relaciona, Gênesis 2:7, Deus se relaciona com o homem, né? Com o pó da terra, Deus formando o homem, né? E depois, em Gênesis 3, Deus indo atrás do homem, quando há o lapso, que é a queda, né? E depois temos aí Gênesis 5, a respeito de Enoque. Que virtude, né, irmãos? Enoque andou 300 anos com Deus, e já não era. Deus o tomou para si. Imagina, então, a intensidade da comunhão que Enoque tinha, né, com Deus. E já na época de Enoque, na altura de Enoque, o mundo já estava meio conturbado, o mundo já tinha caído no pecado, etc. E também não foi fácil, né? No tempo dele, também não foi fácil estar em comunhão com Deus. Assim como também não é fácil estar em comunhão com Deus hoje. Mas precisamos dedicar um tempo aí para isso, né? Aqui esta lição mostra-nos o amor eterno que Deus tem por nós, apesar de nós sermos apáticos, apesar de nós sermos o que somos, apesar de sermos o que somos, a igreja morna, Deus, mesmo assim, Ele nunca desiste de nós, porque Ele nos ama tanto e Ele vai sempre, desde o Éden, Ele vai sempre à procura, em busca, é Ele sempre que dá a primeira iniciativa para nos ir buscar. E esta lição nos diz do amor de Deus, que diz aqui esta passagem muito linda: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Também com amorável benignidade te atraí, ainda te vivificarei, serás vivificada, ó Virgem de Israel. Aqui mostra-nos realmente o grande amor que Deus tem por nós. E se não fosse realmente esse grande amor que Deus tem por nós, não teria mandado vir Jesus, ou Jesus não teria vindo morrer por nós para um dia estarmos com Ele no céu. E nós realmente, é mesmo a nossa condição espiritual de muitos altos, mas se calhar a maior parte de muitos baixos. E que temos mais para a frente, vamos ver, que temos que realmente estar ligados a Cristo e pedir, que é o conteúdo desta lição, o derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Com certeza, né? E Deus nos ama tanto que Ele permitiu que o mundo entrasse no pecado e, posteriormente, aqui em Gênesis 6, devido à maldade humana, Deus falou para Moisés que ia, para Noé, melhor dizendo, que ia destruir o mundo, né? Então, para poder fazer de Noé uma nação, né? E aqui, Gênesis 12 nos diz sobre Abraão, quando ele sai da terra dele, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Então, aqui Deus está se relacionando com Abraão por meio da missão, né? Então, quer dizer, Abraão teve comunhão com Deus, né? Mesmo numa terra idólatra, mesmo num país pagão, né? E Deus chamou ele para cumprir essa missão, por quê? Porque ele tinha contato com Deus. Não foi uma missão fácil, todos nós sabemos da história de Abraão, mas Abraão se desprendeu daquilo que ele possuía, daquilo que ele tinha, né? Da zona de conforto dele, né? Ele se desprendeu e partiu em missão para cumprir com o propósito de Deus, né? E aqui em Êxodo 34 é quando o rosto de Moisés brilha, né?
quando ele desce do monte e vai falar com o povo, né? Ele nem percebe que o rosto dele está brilhando, mas aí então que mais à frente pede para tapar um pouco o rosto, né? Devido à intensidade da glória, né? Que Moisés tinha sido recebido de Deus, né? Na lição de quarta-feira, demorar-se, né? Eu gostei muito dessa lição, né? Aqui vai falar sobre João capítulo 15, né? Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, né? Quem permanecer em mim, esse produzirá muito fruto. Amém? Amém. Então, essas palavras são as palavras de Jesus, para mim e para você, né? E aqui tem dois detalhes muito interessantes, né? Primeiro que no verso 2 do capítulo 15, ele diz assim: João 15, verso 2, lá diz assim: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, né? Aqui a palavrinha que para cortar no grego não significa literalmente cortar, ou seja, ela é a última opção que o viticultor tem. Então, quer dizer, vem outras opções antes, né? Que é posicionar melhor o ramo, tirar a sujeira, né? Colocar ele de modo que ele fique conectado com a videira, né? Então, não é necessariamente cortar. Essa é a última opção que o viticultor tem, né? Então, ele tem todo um zelo, todo um cuidado, né, para que aquele ramo dê fruto, né? Porque se ele está ali, é porque ele tem o potencial de dar fruto, né? Então, o viticultor, de modo algum, ele já vai tirando tudo, a menos que seja necessário, claro, né? Mas, do contrário, ele vai sempre procurar posicionar melhor o ramo, né? Ele vai procurar tirar a sujeira para que ele consiga receber a luz do sol, né? A fim de que ele consiga produzir fruto, né? Então, assim, e o interessante dessa parábola, dessa frase de Jesus, é que ele diz isso para a igreja. Para a igreja não só de Laodiceia, no tempo de Laodiceia, mas também para nós hoje, né? Então, assim, todos nós que estamos aqui já passamos por altos e baixos na vida, mas independente de acontecimentos alheios, né? Nós somos convidados por Cristo Jesus para darmos fruto. E a pergunta é: você tem dado fruto? Pode falar. É assim, independentemente da nossa vida, nós vamos ser podados, quer queiramos, quer não. Porque nós vivemos num mundo de pecado e estamos a pecar. E sofremos as consequências. Se nós não estivermos, porque senão diz que é a maior mentira dizermos que nós todos estamos bem. Somos mentirosos. Como a igreja de Laodiceia: estou bem, estou rica e nada tenho falta. Tens falta sim, somos uns grandes mentirosos, porque nós estamos a viver a igreja do tempo do fim, Laodiceia. Somos mentirosos porque precisamos de Cristo e nós não estamos a buscar. E nós precisamos, Deus diz que eu repreendo a todos aqueles a quem amo. Eu vou podar-vos
até onde for possível, até onde vocês me deixarem ir no coração e eu poder entrar, vou-vos podar, vai sangrar, porque eu tenho lá umas videiras em casa, no quintal, e eu, quando chega antes da primavera, fevereiro, eu faço a poda. Há realmente ramos que estão bonitos, mas a maior parte não estão e eu faço a poda. Mas agora vejo realmente que foi uma coisa maravilhosa, porque ela está toda rebentadinha, está lindíssima, e tu sabes disso muito bem. Está bonita, portanto, se ela doeu-lhe, sangrou, nós também somos podados por Deus e muitas vezes sangramos, porque precisamos melhorar a nossa condição espiritual. Se nós dissermos que estamos bem, somos mentirosos. Sou mentirosos. É isso mesmo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de ter que permanecer em Jesus é, por exemplo, cumprir o que ele disse, que amar o nosso próximo é até que nós servimos. Hoje em dia, eu vejo hoje em dia. Por exemplo, eu posso dizer, eu não tenho inimigos, mas muitas vezes eu não tenho que concordar com tudo o que os outros fazem ou dizem. Exato. E muitas vezes confundimos esse não concordar de uma forma extrema, vamos para um caminho que muitas vezes está mal guiado. E aí, quando vamos por um caminho assim, às vezes não há vontade. E temos de ter cuidado com isso. Porque é verdade que nós temos sempre, todos aqui, personalidades diferentes. E nessas personalidades temos as coisas em perspectiva diferente. Ou seja, por ele dizer que uma coisa ali é azul, não quer dizer que o outro vai concordar comigo. Mas não vai uma larga distância, às vezes, de dizer está errado, ou passar a dizer mal de mim, ou dizer mal ao outro de mim, só porque eu disse que aquilo era azul. Muitas vezes temos, na nossa espiritualidade, temos que esquecer desses aspectos. E não estou a apontar a ninguém. Naturalmente, às vezes somos assim. E nós, muitas vezes, não compreendemos como realmente é a pessoa. Às vezes a pessoa fala uma coisa ou faz uma coisa e não era a intenção da pessoa fazer aquilo. E muitas vezes, neste aspecto central, que eu acho para mim, temos de pedir muita força, muitas vezes, a Jesus para nos moldar, para nos deixar entender e perceber, às vezes, a forma de agir do próximo. Porque se eu não perceber a forma de agir do próximo, então aí não estou de acordo com Deus. Exatamente. Então, nós precisamos, como o irmão bem disse, né? Deixa-me só dizer uma coisa. Não é preciso. Obrigada. O que o irmão disse, amar o próximo, não quer dizer que nós vamos amar só aqueles que não são próximos ou que tenham o mesmo tipo de vida, os gostos e tudo. Precisamente, amar o próximo é amar aqueles que até nos são mais distantes, que são diferentes de nós. Amar aqueles que Exatamente, chegam a não nós. quer dizer que nós sejamos como eles, nem estejamos de acordo com aquilo que eles fazem, mas simplesmente o amar é o contrário do odiar ou desprezar. A saber aceitar, não é? Nem é saber aceitar, porque há coisas que eu nunca posso aceitar numa pessoa, não é? Mas quer dizer, não é por causa disso que eu vou odiar ou até desprezar, nunca se despreza um ser humano. É simplesmente sermos firmes nas nossas posições, sem magoar os outros. Vai no teu... É a unidade na diversidade. Exatamente. Os discípulos nem todos concordavam entre si, mas no fundo estavam unidos a seguir a Jesus. Claro. É esse o aspecto que temos de ter para cada um de nós também. Ou seja, eles pertenciam É Jesus. a Jesus. Acredito que seja uma metáfora, né? Que Jesus fala. Jesus é a videira, certo? Se a gente permanecer na videira, a gente triunfa e a gente vai até o fim. Então, não é sobre visitar, é sobre permanecer. Independente do alto e do baixo da vida, é permanecer.
está colado com Cristo, né? Assim como uma videira é colada com o ramo, com o tronco, com o caule, né? Assim devemos nós também sermos colados com Cristo, né? Na lição de quinta-feira, semana passou voando, né? Na lição de quinta-feira, vemos a seiva, né? A seiva, ela é nada mais nada menos do que uma substância que deixa a planta viva, né? E, no caso aqui do ramo, né, da videira, né, isso é fundamental, né, porque ela pode manter a planta viva por vezes sem conta, né? Mesmo no inverno, né, reduz um pouco a energia, né? Mas quando aparece o verão, a primavera, enfim, quando o sol aquece a planta, aquece a terra, a seiva volta a fluir com a sua energia máxima, né? E aqui nada mais é também do que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é essa seiva. Para os lavradores, né, o Espírito Santo é o adubo, aquele que dá energia para a terra produzir, né? Qualquer que seja o alimento. Aí lembramos das 10 virgens, né? Não é? Isso, A Nécia e as prudentes, exatamente. né? Que carregavam as suas lamparinas, mas no final, 5 só tinham 100. Exatamente. Todas dormiram. A igualdade é a diferença, né? Todas dormiram, mas só 5 é que tinham o Espírito Santo. Aqui é interessante notar que nós podemos estar ligados à videira, mas estarmos totalmente secos por dentro. Eu tenho uma videira lá que ontem falei-vos que tinha secado. Este ano já não ia dar fruto porque ela secou, não sei porquê, mas ela secou. As que estão lá no muro, elas estão todas bonitinhas. As que estão do outro lado, pelo menos uma secou. É como nós aqui que diz aqui assim, podemos ir à igreja, orar e cumprir com o ser correto, mas por dentro sentirmos-nos secos. Para mim, isto faz-me lembrar que o vir à igreja, o dar o dízimo, o dar as ofertas, o estar na casa de Deus, o estar a fazer as coisas de Deus e às vezes até fazer trabalho missionário, muitas vezes não quer dizer nada, muitas vezes quer dizer que estamos a fazer Obrigação. é isso mesmo, por obrigação. E estarmos secos por dentro, porque não estamos ligados com Cristo. Porque se tivermos. Estamos por obrigação e não damos fruto. Não damos fruto. Porque aquele que dá fruto, diz Jesus, aquele que estiver ligado em mim, esse dá muito fruto. Portanto, se nós não dermos fruto, nós estamos totalmente secos por dentro. Exatamente, gente. É uma pergunta. O que são os frutos? É o que está em Coríntios, É os dons. é os frutos do Espírito Santo, Gálatas, ou Gálatas. Gálatas. Paz, Gálatas, sim, Gálatas. Gálatas, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e o primeiro de todos e principal, o amor. Completando aquilo também que o Raul disse, se nós podemos ser diferentes, mas respeitarmos e termos amor uns pelos outros naquilo também que dizemos, não é? E aquilo que muitas vezes, também às vezes falamos, também tem que ser com amor. E quando recebemos alguma resposta, ou familiar, ou de amigos, ou de conhecidos, também sabermos nos posicionarmos e não termos domínio naquilo que falamos e falar também com muito amor e mansidão.
Eu acho que é difícil, eu falo por mim, eu acho que o meu problema maior é domínio próprio, é muito difícil. O irmão atrás que falar. Eu só queria dizer que esta lição é uma reflexão para todos nós. O que é que nós estamos aqui a fazer? Porque, em mim, enquanto um bocado aquilo que o irmão disse, o irmão Tomás disse, nós estamos aqui por tradição, é o hábito, porque nós criamos hábitos. Aqui ninguém se engana, nos está a dizer. Nós criamos hábitos, rotinas. E a lição, para todos nós, devia ser um alerta e pensarmos o que é que estamos aqui verdadeiramente a fazer. Eu estou habituado a vir aqui, eu cresci na igreja, por exemplo. Eu cresci nesta igreja, comecei aqui nestes corredores com 2 anos. Quando cheguei à idade adulta, fiz esta introspeção e sim, ok, a minha mãe e a minha família ensinaram nas coisas de Deus. O que é que eu realmente estou a fazer? É isto que eu quero para o resto da minha vida? É este futuro que eu quero? E será que eu estou dominado pelas minhas tradições, pelos meus hábitos, pela minha maneira de ser? O que é que significa fazer parte da vida? Vou ter que abdicar do meu próprio eu? Sim. Do meu próprio caráter? Da minha filosofia barata? Vou ter que abdicar tudo e meter toda a minha esperança, todo o meu futuro, todo o meu controlo. O meu controle, que eu controlo a minha vida. Toda a gente sabe que eu controlo a minha vida. Vou ser sarcástico. E vou meter nas mãos de quem? Será que isto realmente é pertinente para os nossos dias? E penso que este exercício emocional, nós devíamos caminhar neste sentido. Não fazer as coisas por tradição, não fazer as coisas por hábito, mas realmente fazermos uma introspeção do que é que nós queremos para a nossa vida, o que é que significa isto, fazer parte da vida. Fazer parte do... ser um ramo. Será que eu quero, eu próprio, ser a videira? Ou contento-me só a ser um ramo? E depois é este problema emocional e psicológico que eu acho que até, muitas vezes, as pessoas nem sequer se percebem, porque a lição agora disse, acho que é na terça-feira, que as pessoas nem sequer se percebem que estão mal. Exato. Este é que é o problema. Eu, por exemplo, eu estou a falar, tudo o que eu estou a dizer neste momento é já partindo e assumindo, primeiramente, que a pessoa acha que alguma coisa está mal. Mas e se a pessoa nem sequer acha que está tudo bem? Não é? E é para isto que a lição nos alerta. É para quase fazermos a nossa consciência tremer, a nossa consciência analisar, fazer uma introspeção a nós próprios sobre realmente o que é que nós queremos de Deus. Exatamente, irmão. Muito obrigado pela contribuição. E uma expressão como SEIVA, ele tem pelo menos 4 objetivos, né? Ele é o nosso consolador, né? João 14, versos 16 e 18. Né? Ele revela a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Né? Então, o Espírito Santo ele aponta, o trabalho do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. Né? E o Espírito Santo é ele que nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8 e 9. Né? E por último, é o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. Então não é 10 verdades, 15 verdades, mas toda a verdade. Né? Toda a palavra de Deus é inspirada, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então tudo que está na Bíblia, dentro da Bíblia, nos escritos de Ellen White, devem ser considerados. Né? E antes de nascermos, né, na lição de sexta, antes de nascermos, ele já tinha nos amado. Né? Ele nos amou primeiro, como diz a Bíblia. Né? Ele nos amou primeiro. Então, agora é nós que vamos. Aí entra o que o irmão falou. Né? Como vamos responder a este amor? Né? Deixando de lado, ou então fazendo uso, né, daquilo que Jesus nos ensinou.
Vamos orar para encerrar a lição? Grande Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, estudando a sua palavra e podemos dizer que sentimos a sua presença junto a nós. Obrigado por estes ensinamentos. Temos um trimestre pela frente. Vamos conhecer mais a respeito sobre Ti e de como o Senhor quer nos aproximar de Ti. Teu Santo Espírito esteja conosco, nos capacitando cada dia para sempre, de alguma forma, fazermos e sermos melhores cristãos, melhores pessoas, melhores cristãos. Perdoe nossos pecados e nos ajude sempre a andarmos em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém.